Estamos de volta, agora 9h02, 9 horas 2 minutos, é o nosso Bom Dia Camaquã, no ar até às 10, sempre com muita informação para você. Estou recebendo aqui o coordenador do IBGE aqui de Camaquã, o Jonas Ibner, né, para a gente falar um pouco nessa data especial. A gente fez esse convite para ele vir, né, que é o dia da criação do IBGE, que é celebrado nesse dia 6 de julho, com base no lançamento lá do Decreto de Lei 24.609, de 1934, que instituiu, então, a criação do IBGE. Tem outra data, que é em junho, que é comemorado, digamos, o aniversário, mas hoje é uma menção a esse decreto de criação do IBGE. Mas a pauta não é essa, é só um dia, né, para a gente comemorar esse trabalho intenso aí que a equipe do IBGE faz em todo o país, né, Jonas? Um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia aos espectadores e ouvintes da Clique Camaquã, né? É uma data importante, né? O IBGE fez a divulgação do censo demográfico, os dados preliminares, que vem a coroar um trabalho longo, né? Mais longo do que o previsto com essa operação, que acabou se estendendo, né? Inicialmente previsto para 3 meses, acabou se estendendo ao longo de 10 meses de coleta, com todas as dificuldades que nós encontramos, né? E é uma data importante, assim, que os dados foram publicados já, dados preliminares dos municípios, dos estados e a nível Brasil. São dados mais simplificados, né? Focados em domicílios, em população residente, na média de moradores por domicílio. E ao longo do tempo nós teremos aí dados mais detalhados da operação. Pois é. Bom, foram 10 meses de atuação aí do pessoal aqui na região de Camaquã, né? Isso. Foram quantos municípios? Isso. A agência de Camaquã é responsável por 12 municípios. 12 municípios. 12 municípios. De Amaral Ferrador, Cristal, vai até Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel. Nossa fronteira mais ao norte, né? Foram 10 meses de coleta. É um trabalho intenso do pessoal temporário, né, que o IBGE contrata para o censo e que são responsáveis, em maior parte, pela qualidade da operação, né? O esforço dos recenseadores que atuaram na coleta, dos supervisores que trabalharam conosco aqui também. Quantos profissionais atuaram nessa região que tu... Foram mais de 200. Mais de 200. Mais de 200 aqui. A equipe de Camaquã contou com... a previsão de recenseadores eram mais de 60, né? E supervisores aqui mais de 8. Essa equipe ela é flutuante, porque ela aumenta e diminui durante o censo. Nós tivemos muita dificuldade no começo da operação em contratar recenseadores, inclusive, né? Tivemos que fazer diversos editais, mas, né, ao final agora então a gente consegue entregar um dado com uma qualidade muito boa, né? Um retrato dos municípios aí que vai ajudar nas políticas públicas, né? Claro. Bom, e a cidade mais populosa, né, desse levantamento que foi feito aí nesses municípios, envolvendo Amaral Ferrador, Arambaré, né, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Mariana Pimentel, Sentinela do Sul, Sertão Santana e Tapes, é Camaquã, né, com 62.200 camaquenses. Isso mesmo, Camaquã é o nosso polo regional, digamos assim, né? É o município mais populoso, é onde fica a sede da agência também. Foi um município que manteve uma população relativamente estável com aquela da última operação censitária, que foi em 2010. Teve uma pequena redução populacional. Sim, né? sim. Os números fecharam muito próximos, né? A maioria foi 0,90% de diferença, se não me engano. Isso, Camaquã fechou com 0,08, menos, né? Negativo 0,08% anual, tá? Essa seria ao ano, né? Vamos pegar 12 anos aí entre o censo 2010 e esse de agora 2022. Isso foi uma regra, na verdade, para a maioria dos municípios, né? Principalmente aqui na nossa região, a metade sul do estado, uma redução populacional. Dos nossos 12 municípios, apenas 4 que tiveram algum crescimento frente ao último censo, né? Então, é uma realidade realmente que se coloca. Quais que tiveram crescimento? Nós tivemos crescimento populacional
Frente a 2010, somente em Arambaré. Arambaré. Tá? Arambaré, Cristal, Sentinela do Sul, Mariana Pimentel e Sertão Santana. Uhum. Isso se dá... Tem ainda uma análise por que Arambaré, de repente, por ser uma cidade turística, assim, né? Acredito que seja, né? Isso, Deva ter reflexo nesse sentido de... Nós não temos, o IBGE não publica ainda esse tipo de estudo, de fato, claro, dizendo o porquê, né? Ele faz a coleta dos dados e vai fazer divulgação. Dados de imigração ainda estão por vir, né? O IBGE também coleta isso no censo demográfico, faz uma espécie de, entre aspas, rastreamento das pessoas, onde elas moravam no passado, né? Então isso produz indicadores de imigração. Com o detalhamento dos dados do censo, a divulgação futura que nós ainda teremos, é possível, né, que se avalie algum desses fatores. Mas nós sabemos que a questão da migração, tá, e a questão da média de moradores, ela é predominante nessas alterações que nós tivemos aí do censo 2010 para cá. Fatores, a fecundidade e natalidade, ela diminuiu. A média de moradores por domicílio tem diminuído bastante também ao longo do tempo. Então, os municípios que cresceram, a tendência é que eles cresçam mais por questão de migração, de fato, movimento de população do município para o outro, do que uma taxa de crescimento natural ali por natalidade. Uhum. Bom, a princípio o IBGE divulgou só o número da população e o tamanho do território, se eu não me engano, né? Isso. A área territorial, Né? A área territorial tanto do país quanto dos municípios, que vai, juntamente com isso, a densidade demográfica, né, por pessoas, habitantes por quilômetro quadrado. Além disso, divulgou a questão dos domicílios ocupados, não ocupados, em número de pessoas. Né? Esses são os dados básicos e preliminares do censo. Aí, repetindo, ao longo do ano, né, o IBGE dá sequência nessa divulgação, trazendo dados mais detalhados, que vão compreender a educação, trabalho, o rendimento, a questão do saneamento básico, né, os demais quesitos que são levantados com o censo demográfico, que são importantes para a população, né, ter o conhecimento, e para os governos também tomarem como base para as políticas públicas, né? Pois é. Não, é isso que eu ia destacar agora junto contigo, né? São dados muito importantes para o gestor público tentar reverter se um dado tiver negativo, digamos assim, né? É muito importante que a população compreenda que o censo, na verdade, ele é um trabalho de todos nós, né? Ele é um patrimônio, na verdade. Nós, enquanto cidadãos, né? Ele fomenta, embasa as ações, as políticas públicas, né? É nosso instrumento também por cobrar por políticas públicas, porque é o censo que denuncia, no caso, que demonstra nossas carências, né? É a única pesquisa que nós temos no país em que produz dados para nível de município. Então, a gente consegue um dado em que eu vou ter ele para o município, para o bairro, para o local onde eu vivo. Né? Eu preciso saber quantas pessoas tem ali, qual é o nível de instrução, se eu preciso ali ter uma escola, por exemplo, né? Claro. Quantos estão cobertos ali pela educação básica. É muito importante que a população tenha essa consciência, né, de que o censo é importante para todos nós. Né? Bom, e mais para frente vai poder ter uma ideia de quantos habitantes tem num específico local, né? Um bairro específico, uma comunidade no interior. Isso. Hoje nós já temos implementado a divulgação por bairro, por setor censitário, que é menor que um bairro, né? Mas o censo ele foi coletado com georreferenciamento, todos os questionários e domicílios tiveram a captura de uma coordenada geográfica, então o IBGE tem ferramentas já que estão disponibilizadas para fazer a consulta com esse georreferenciamento, e a gente espera que esse censo a gente consiga ter mais adiante, né, a possibilidade de nós consultarmos ele de uma forma geolocalizada. Eu conseguir filtrar uma pequena região, a região onde eu moro, onde eu tenho algum interesse ali de fazer um trabalho acadêmico, alguma pesquisa, e ter um resultado localizado, né? Claro, mas ainda não foi divulgado. Não, ainda não foi divulgado. O IBGE ele tem um hot site, né? Tem um site específico para o censo,
que é o censo2022.ibge.gov.br. Os resultados estão sendo colocados lá no site, serão ao longo do processo aí desse ano, para os próximos, né? Vai se detalhando a pesquisa. Né? Claro. Bom, e qual é o sentimento que fica, né, para uma equipe que trabalhou 10 meses em busca desses dados que vão ajudar muito a população? O sentimento é de gratidão, né, de dever cumprido. Falo pela equipe temporária, principalmente, porque já é uma rotina, né? O censo ele depende de mão de obra temporária, e essa mão de obra ela precisa ter o envolvimento, tem que conhecer a importância do censo, tem que realmente compreender, porque é um trabalho que de fato demanda muito esforço, né? Porque a coleta ela é difícil, né? Conseguir chegar no domicílio das pessoas, ser atendido, isso é bastante complicado, né? Mas é um esforço coletivo. Eu digo que a população também tem sua parte, porque cede seu tempo, né, para responder um questionário, apesar de ser muito rápido, né? Um questionário básico são 6 minutos, mas o IBGE cada vez mais, né, tem encontrado dificuldades com a questão da coleta. Aqui no estado nossos números ainda são muito bons, pensamos que a gente fecha com 98,5%, 99% de, digamos, aproveitamento, né, das entrevistas. Os casos de recusa são muito baixos, né? Trabalhamos por volta de 1%, um pouco, né, a depender do município. Outros estados sofrem um pouco mais, mas um pensamento mais para frente, né, já pensando nas próximas operações que estão previstas para ocorrer, que nós precisamos ter essa consciência de que a população precisa participar, os poderes públicos ajudarem, né? Nós precisamos ter a operação mesmo como uma coisa nossa. Lembrando que o censo, assim como o IBGE, ele não pertence a nenhum governo, ele é um órgão de Estado, ele produz estatísticas públicas, né, e acessíveis para todo mundo. E é preciso que a população consiga se enxergar nesses dados. Né? Com certeza. Jonas Ibner, coordenador do IBGE aqui de Camaquã. Quero agradecer a tua presença aqui, disponibilidade sempre com a nossa equipe, né? E quando tiver outros dados aí a serem divulgados pelo IBGE, vamos retornar aí para falar um pouco desse trabalho. Eu agradeço o convite, nós nos colocamos à disposição, tá? da equipe aqui, da população como um todo, para trazer transparência, né? E colaborar na divulgação desses dados assim que eles ficarem disponíveis. Né? Maravilha.